A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao EBD em Foco, meu nome é Herberson e nesse vídeo eu quero falar sobre dons espirituais. Isso mesmo, dons espirituais é um tema muito recorrente para quem ensina na igreja. Nas lições do EBD nós encontramos sempre esse tema. E toda vez que surge o tema de dons espirituais, acaba ficando muito no superficial, acaba se restringindo a apenas uma passagem bíblica, aquela passagem de Coríntios que fala dos 9 dons, aí geralmente tudo que se procura, que pesquisa sobre dons, acaba restringindo a explicar aqueles 9 dons, e isso é um problema muito sério, porque a Bíblia tem muitas outras passagens que falam de dons. Eu vou mostrar aqui, nesse vídeo, pelo menos 5 passagens que falam de dons espirituais. E também esse ensino superficial ele é muito prejudicial porque muita gente olha para aquela lista de 9 dons, não consegue se encaixar ali. Eu não tenho nenhum desses, então eu não tenho dom para usar na obra de Deus e se considera inferior aos outros. Então isso é um problema muito sério. Eu vou mostrar aqui, de acordo com a palavra de Deus, que todos nós temos dons que podem ser usados ali na obra de Deus, na sua igreja local, onde você estiver para fazer a obra de Deus. Todos nós temos dons. O apóstolo Paulo fala para nós buscarmos os melhores dons. Então nós temos sim liberdade para orar e buscar dons. Vamos lá. Antes de mostrar as passagens bíblicas, eu quero fazer aqui algumas considerações. Em primeiro lugar, um dom é um presente. A palavra dom pode ser traduzida também como presente, é algo que Deus dá de forma graciosa. É pela graça, não é por mérito. Começa por aí. Muita gente acha que o dom é pelo mérito, que eu mereço o dom. Não, ninguém merece um dom. Ninguém merece salvação. Tudo vem de Deus, é pela graça. Segundo lugar, o dom não é nosso. Foi Deus que nos deu, mas para a edificação da igreja. Então, o dom que Deus nos dá deve ser usado para a glória de Deus. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. O dom não é nosso, mas de Deus. Vamos lá. E terceiro lugar, só para a gente concluir essa introdução aqui, o dom ele pode ser dividido, segundo alguns autores, entre naturais e espirituais. Então, muitos autores fazem essa divisão. Fulano nasceu com o dom da música, ele consegue aprender música com mais facilidade, ele consegue cantar, ele tem uma voz bonita, ele nasceu com esse dom natural, isso é um dom natural dele. Não é um dom que Deus deu, tem gente que chega a falar isso. No entanto, esse pensamento é um pensamento errado. Por quê? Porque por mais que você tenha nascido com aquilo, foi Deus que te deu. Então o dom, por mais que você fale assim, é um dom natural, foi Deus que te criou, foi Deus que te fez, foi Ele que te deu esse dom. Então se você não usa esse dom para a glória de Deus, isso aí já é outro problema. Então a gente vê aí muitos cantores mundanos que têm uma voz bonita, que têm um talento para a música, só um exemplo, a música é só um exemplo, viu? Que tem um talento para a música e não usa isso para a glória de Deus. Então foi um dom que Deus deu, essa pessoa não usa para glorificar a Deus. Então todo dom, todo talento que nós temos foi Deus que nos deu. Não tem nada de nós mesmos, tudo vem dele. Cabe a nós buscarmos a Deus para potencializar esse dom e usar para a glória dele. Agora vamos para as passagens que eu falei, que nós vamos entender melhor sobre os dons espirituais. Para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, eu vou colocar na tela só a lista dos dons e as passagens. Eu coloquei aqui, vamos ver 3 aqui. Primeiro, Romanos 12, de 6 a 8. 1 Coríntios 12, de 8 a 10 e 1 Coríntios 12, de 28 a 30. Então a gente vê aí uma lista de dons. Na primeira lista, profecia, ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir, exercer misericórdia, está tudo aí. 1 Coríntios 12, 8 a 10, palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operação de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de línguas. Geralmente os estudos se restringem a essa passagem de 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Mas tem mais, viu? Quando a gente vai para 1 Coríntios 12, 28 a 30, apóstolos, profetas, doutores, milagres, curas, socorros, governos, variedade de línguas. Tá vendo? Não é somente uma lista com 9 dons. Tem mais. Aqui eu vou mostrar na palavra de Deus aqui mais 2 listas. Uma lista que se encontra em 1 Pedro 4,10, que fala assim, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, que Deus dá
porque em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. E a outra passagem se encontra em Efésios, capítulo 4, aí versículo 11, fala assim: e ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então a gente observa que nessas listas de dons que tem na Bíblia, né, eu mostrei aqui que não é somente uma, aqui eu mostrei 5 listas, e a gente pode encontrar uma outra passagem que fala de dons também, né, então assim, além dessas, o que a gente observa a maioria dos teólogos vão concordar com a seguinte ideia: os escritores não tinham a intenção de dar uma lista fechada de dons, são esses aqui e ponto final, não tem mais nenhum além desses. Essa não é a intenção. A intenção não é dar uma lista fechada de dons. O que a gente observa nessas passagens são dons que o Espírito Santo concede de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com o que a igreja está precisando. Tem também aquele dom que você nasceu com ele e o Espírito Santo pode potencializar esse dom para que ele possa ser usado de forma ali sobrenatural na igreja. A gente pensa muito em algo sobrenatural, dom de línguas, profecia, milagres, mas não. Aqui a gente observa dom de servir, dom de misericórdia. Né? Isso tem a ver com o quê? Você ir no hospital, visitar alguém que está doente, fazer uma oração. Não é todo mundo que faz isso. Então, assim, tem dons de ensino, está falando de ensino, tem dons relacionados à liderança, governo, está falando de liderar, de buscar. Então você que é chamado para liderar um grupo, busque isso de Deus. O que essas passagens estão querendo dizer, assim, se você está numa função, Deus pode te capacitar para exercer essa função de forma, pode-se dizer, sobrenatural, algo que o ser humano não sabe explicar. Mas você que nunca foi um líder pode liderar, você que nunca ensinou pode ensinar. E não fique pensando que é somente alguns escolhidos ali, é pela graça de Deus. Cabe a você saber aquilo que você quer fazer na obra de Deus. Vamos dizer, quando eu falo você querer saber o que você faz, é quando você está em sintonia com a palavra de Deus, em sintonia com o Espírito Santo, e você se torna uma pessoa sensível para saber aquilo que Deus quer para você. Então, assim, não é que eu decidi ensinar, mas é porque onde eu passava, o que dava ali, eu tentava fazer uma coisa ou outra, pensando, não, eu estava ensinando. Eu mudava de igreja e ficava caladinho, não falava nada, vou ficar calado aqui nessa igreja. De repente chegava, irmão, você não quer dar aula na escola dominical? Eu ficava assim, né? Como que sabe que eu dou aula na escola dominical, que eu gosto de ensinar? Então, assim, a questão é você estar em sintonia com o Espírito Santo, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que a igreja precisa e que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Então todos nós temos dons. Dá uma lida nessas passagens, dá uma lida nessa lista de dons. Vamos colocar de novo na tela? Vou colocar de novo aqui, só para você ver. Né? Então aqui, ó, dom de exortar, né, a primeira lista aí, na primeira coluna. Né? Dom de repartir. Dom de repartir. Né? O que seria esse dom de repartir? Então assim, dom de socorros. Será que está relacionado aqui a ajudar alguém? Então, não é uma lista fechada de dons. Não é porque tem que ser exatamente isso. Mas são coisas que estão até parecidas com isso aqui. O que seria um dom de repartir? Será que é eu pegar o que eu tenho e ajudar os necessitados? Pode ser. Vamos supor que você tem esse chamado para a obra social. Né? Então, você tem que ter essa sensibilidade. Então, dê uma lida nessas listas que eu passei aqui. E você vai orar, buscar e saber aquilo que você vai exercer na casa de Deus. Todos nós, todos, sem exceção, fomos chamados para fazer uma obra específica. Eu não sou pastor, não sou pregador, não sou... Você tem um chamado. Se eu trabalho numa empresa, não tenho muito tempo, você tem um chamado. Pare, pense, ore e busque a Deus que você vai descobrir. Amém? Então é isso. Eu queria falar também sobre batismo no Espírito Santo e dons, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, senão o vídeo vai ficar muito longo e o propósito aqui era falar especificamente de dons. Mas só um detalhezinho, você não precisa ser, alguns vão discordar disso, né? Alguns vão discordar. Mas você não precisa ser batizado no Espírito Santo para fazer a obra de Deus. O batismo no Espírito Santo, da maneira que
a Assembleia de Deus interpreta como sendo uma segunda bênção que vem após a salvação, muitos discordam disso, mas essa é a nossa doutrina. A gente entende que batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que vem após a salvação. Muitos pensam que nunca vão poder fazer nada na igreja se não forem batizados com o Espírito Santo. Faça, simplesmente faça. Aceitou Jesus? Você já tem um chamado para fazer a obra. No momento certo, Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Não precisa ficar preocupado de que você nunca vai fazer a obra se não for batizado. Não, faça a obra de Deus. Busque os dons. Muita gente vai falar assim, não, só pode receber dom se for batizado com o Espírito Santo. A minha visão é um pouco diferente, porque isso, é claro que muitos vão discordar, vão falar que não, mas eu não gosto de ver ninguém de braços cruzados. Vai trabalhar, vai fazer a obra de Deus, porque tem gente que fica anos e anos e anos esperando ser batizado do Espírito Santo para fazer um evangelismo. Meu irmão, vai evangelizar, vai visitar, vai pregar, vai ensinar. Não fique assim preocupado, sim, porque Jesus nunca me batizou com o Espírito Santo. Se você crê em Jesus como Salvador, se você confia nele, ele vai te batizar, não se preocupe. Talvez assim você até batizado não sabe, tem muito disso também. Então, vai fazer a obra de Deus. A paz do Senhor, até um próximo vídeo.